Luiz Marques, eu sou da preceptoria do IATF USP. Estamos aqui hoje para falar a respeito dos princípios de tratamento conservador de fraturas. Um dos temas da SBOT, né? Apesar de sê-lo, as pessoas dão pouca importância, principalmente na residência, que a gente fica mais preocupado em aprender a operar, em ter habilidade cirúrgica, habilidade manual. A gente dá pouca importância ao tratamento conservador de fraturas. Eu vou chamar a atenção para vocês para esse fato de que é muito importante, e vocês vão ver pelos números de fraturas e pelos números o quanto a gente trata conservadoramente. Os objetivos dessa aula são melhorar o tratamento conservador de fraturas, falar um pouquinho a respeito dessa história e como ela evoluiu, como é feito o tratamento conservador, técnicas e as complicações possíveis. A história nos conta que só a partir de 1750 que começou a se fazer tratamento cirúrgico de fraturas, e isso teve um avanço muito maior após a Segunda Guerra, com a descoberta de antibióticos, com o desenvolvimento maior da anestesia. Mas mesmo assim, havendo esse avanço, a gente ainda trata de maneira conservadora muito mais do que cirurgicamente. Ao longo dos anos, os antigos sabiam que era possível e era necessário fazer uma imobilização para o tratamento de fratura. E Hipócrates já sabia que você precisava esperar alguns dias, diminuir o edema desse membro para permitir uma imobilização que não comprimisse demais aquele membro que iria inchar. E isso foi avançando com o desenvolvimento dos materiais até chegar a um material que é o gesso que a gente utiliza mais hoje em dia, e que te permite menos trocas durante o tratamento dessa fratura. O trabalho realizado em 2000 na Royal Infirmary em Edinburgh foi um trabalho muito importante nessa área. Falou a respeito do número de fraturas, as proporções entre tratamento conservador e cirúrgico, tanto de membros inferiores, membros superiores, em adultos, em crianças e idosos, e trouxe para a gente bastante informações, e a principal informação que trouxe é que a gente ainda 2/3 das fraturas tratamos conservadoramente, mais nos membros superiores do que nos membros inferiores, mas isso se dá e deve se manter durante um bom tempo, porque eles veem que houve um equilíbrio, chegou-se a um equilíbrio, depois de se indicar muita cirurgia para fraturas que a gente sabia que a gente descobriu que podiam ser tratadas bem, de maneira conservadora, com os bons resultados. Esse gráfico mostra para a gente a diferença entre tratamento conservador e cirúrgico por idade. Então a gente vê que crianças são tratadas muito mais conservadoramente, porque é esperado, que a gente sabe da remodelação que o osso deles ainda vai sofrer, aceitando maiores desvios. Nos idosos, isso se dá um aumento do tratamento cirúrgico pelo tipo de fratura que o idoso tem. Então a gente sabe que fraturas do fêmur proximal, diáfis do fêmur, diafisárias do antebraço, que é um lugar que a gente considera como uma articulação, e diafisárias em geral, a gente faz o tratamento cirúrgico, que tem melhores resultados, você devolve o paciente às suas atividades mais rapidamente. E o tratamento conservador, classicamente, né, são fraturas de húmero proximal, de rádio proximal, de clavícula, de metatarsos e de falanges. É lógico que cada fratura, cada paciente é diferente um do outro, cada local que você está, cada possibilidade que você tem. Uma lesão de partes moles gravíssima é diferente de uma lesão de partes moles que não tem nenhuma fratura associada. Então, é diferente você falar desses pacientes. Isso é um fator que você vai ter que levar em consideração. Outro fator é você levar a complexidade da fratura. Essa é uma fratura estável, que vai se manter reduzida após eu fazer uma imobilização, que a gente vê uma fratura que tinha lesão tendínea associada, de ver uma fratura que com certeza não tem estabilidade suficiente para não encurtar, deixando apenas numa imobilização. As lesões associadas são outro fator. Quando a gente fala em condições sociais e de higiene, a gente vê que você vai pegar pacientes na sua vida que pode ser um morador de rua, que às vezes não vai ter uma pele com qualidade ou com higiene suficiente para você saber que é seguro fazer uma incisão nesse paciente, submetê-lo a uma cirurgia, diferente de um paciente que vai ter melhores condições sociais. Normalmente você vai cair no meio termo e vai ser apenas mais um fator para você colocar na sua balança. Quando você fala do desvio inicial ou tardio da fratura, inicialmente aqui a gente já vê desde o primeiro momento da fratura um desvio muito importante, numa
numa região em que a gente já não aceita desvios, que é o antebraço. E aqui a gente vê um tornozelo que tem algum desvio, a gente sabe que tem um desvio em rotação externa aqui dessa fíbula distal, mas esse paciente aqui já tinha 3 semanas deambulando, era um paciente idoso e com alterações vasculares importantes na perna. Foi optado por fazer um tratamento conservador, um paciente de baixa demanda, tudo isso você tem que levar em conta. O mecanismo de trauma também é importante para você saber essa agressão de partes moles. Aqui o entorse de tornozelo causou muito menos lesões de partes moles do que um projétil de arma de fogo que causou dano por onde passou, não só físico como térmico. Também é importante você saber qual a etiologia da fratura, quando você está falando de uma fratura por estresse ou você está falando de uma fratura de origem tumoral, que aqui teria até que ser substituído aquele osso, porque sabia-se que não tinha qualidade para consolidar, não só para tratar o tumor, e foi optado por fazer uma enxertia com cimento ortopédico. Outra coisa que você vai levar em consideração é a idade e as condições clínicas do paciente. Aqui a gente vê uma criança tratando sorridente com um gesso e aqui um senhor muito idoso, sarcopênico, desnutrido, sem condições clínicas para fazer uma cirurgia. A gente sabe que tem maior chance de deiscência, maior chance de infecção. Tratamento conservador de fraturas. Esses seriam os principais argumentos para se favorecer uma fratura de pequeno desvio, fratura estável antes ou depois da redução, indivíduos idosos que são tão fragilizados, comorbidades clínicas ou causas sociais. E mesmo assim, sendo só esses itens, se você já leva a 2/3 dos casos de fraturas, a gente continua tratando de maneira conservadora. Quando a gente fala de imobilizações, a gente tem que saber quais são os métodos, os princípios e as técnicas. Falando em tração esquelética, que foi utilizada durante muitos anos e às vezes ainda tem diversos tipos, tá? Em que você passa um pino através da tíbia e faz a tração para manter, por exemplo, uma fratura de fêmur reduzida e imobilizada. Aqui no nosso serviço a gente utiliza mais a férula de Brown para fazer essa tração, ou 90-90 quando a gente fala de crianças, e isso a gente faz visando relaxar os agentes que causam desvio nesse osso, que são o psoas, na parte proximal principalmente, e o gastrocnêmio na parte distal. Quando a gente fala de tração vertebral, Gardner-Wells ou halo craniano, a gente tem que saber por que a gente está fazendo isso e qual que é a técnica. São utilizados para fraturas e luxações cervicais, e você visa fazer uma descompressão através da redução, com a ligamento taxia. Então, você tracionando as coisas, os ligamentos, as articulações tenderiam a retornar à sua posição inicial, diminuindo aquela compressão causada nos elementos neurológicos. Iniciaria-se com 5 quilos, que é o peso da cabeça, e você progrediria 2,5 quilos a cada nível de fratura que existe entre a lesão e o occipício. Então, se tem uma lesão aqui, tem 2 níveis e tem occipício, você somaria 5 quilos a cada vez que você acrescentasse. Esse é um padrão, esse foi o trabalho realizado, mas você pode ir agregando, você pode ir somando menos quilos para ser um pouco mais cuidadoso. Você poderia fazer isso de 2,5 kg a cada 15 minutos, sempre checando pulso, frequência respiratória, nistagmo e as condições clínicas do paciente, se ele não teve diminuição ou evolução até do déficit com você fazendo a tração. E é importante frisar que você faz a anestesia local nos locais onde vai entrar o parafuso do halo craniano, e esses locais onde vão entrar os pinos são 1 centímetro acima do pavilhão auricular, com 1 centímetro posterior ao meato auditivo externo, e na parte anterior, na parte frontal, você faria no terço lateral da sobrancelha, com os olhos fechados do paciente, você faria 1 centímetro acima da sobrancelha. Você iria parafusando simetricamente um lado com o outro, diametralmente oposto, e você só entraria na tábua externa do crânio. E isso teria 8 pounds de força para fazer a tração suficiente, mas a gente não tem esse torquímetro na hora, a gente costuma falar em uma realização de uma força de 2 dedos na chave. Após
48 a 72 horas você tem que checar se esses pinos continuam apertados ou se você precisa dar uma leve carga maior para mantê-los fixos ao crânio. Existe caso que foi de pouco aperto, em que pacientes até já foram escalpelados por tração muito forte com pouca fixação no crânio. Para associar o halo a órteses torácicas, existe o halo veste, você mandar o paciente para casa. Órteses tóraco-lombares você pode utilizar para correção de escoliose, para imobilização analgésica ou para imobilização de alguma lesão nas costas do paciente. O gesso, que é o principal, quando aplicar, depende muito das condições de partes moles, e isso vai se dar pela energia do trauma, pelas condições prévias daquelas partes moles do paciente. Para você ter uma ideia, se de início você já consegue fazer um gesso circular, ou se você vai ter que esperar o edema passar. Você pode fazer uma tala gessada, o gesso circular, e saber especificamente para aquele tipo de fratura que você está tratando, de onde a onde vai aquela imobilização. Você tem que saber que um axilopalmar, por exemplo, vai até a prega palmar distal e mantendo a metacarpofalangena livre, o que não costumam fazer. Você vê muita imobilização feita por aí, em que vai bloquear essa articulação, que é uma articulação que não precisaria estar bloqueada. Você está agregando uma agressão ao paciente, né? Deixando essa articulação imobilizada. Consolidação suficiente a gente fala quando radiograficamente a gente vê a somação de 3 corticais quando a gente vê a API perfil. Então, no API perfil a gente tem que somar 3 corticais, vendo 2 numa incidência e pelo menos 1 em outra, para a gente saber. E além disso, clinicamente a gente pode tentar mobilizar o foco de fratura, ver se o paciente tem dor, ver se há movimento ali, se há instabilidade, para saber se mantém a imobilização ou não. A gente sabe que na maioria dos adultos, uma fratura tem que ficar imobilizada durante 45 a 60 dias para ser suficiente essa consolidação, apesar de saber que a remodelação completa só aconteceria com 2 ou 3 anos da evolução total da fratura. Você libera as articulações o mais rápido possível, tá? Para não ficarem fibróticas, não ficarem anquilosadas. O princípio da imobilização é manter a pressão hidrostática constante no membro inteiro, permitindo que o invólucro muscular, o invólucro de partes moles ao redor da fratura, é que deixa essa fratura alinhada. Lógico que a gente sabe que fraturas com lesões maiores desse invólucro, esse osso vai estar um pouco mais solto lá, vai estar mais instável. A gente sabe isso pelo desvio inicial, pela energia de fratura. A gente sabe que tem imobilização começar de distal para proximal, para você não represar o edema distalmente no membro. Você pode optar pela imobilização que você achar mais adequada para o tipo de fixação que você quer fazer. Então, você quer imobilizar um membro que não, um dedo que não estenda porque você fez uma reconstrução tendínea volar, você vai colocar uma tala dorsal impedindo com que o paciente estenda o membro até que haja cicatrização daquele local. Os membros inferiores, a maioria das imobilizações vão ser posteriores. Quanto ao material, você tem que lembrar de fazer o acolchoamento adequado. Se você acolchoar demais, o membro vai ficar muito solto dentro e, dependendo do paciente, ele inadvertidamente vai ficar mexendo dentro do gesso. E se você colocar pouco acolchoamento, você pode causar uma úlcera de pressão no paciente. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso. Tratamento conservador com imobilizações tem diversas finalidades: analgesia, repouso do membro lesado, imobilizar uma região operada. Então, uma criança, você fez uma fixação percutânea, você quer deixar a criança um pouco mais parada, quer deixar os fios de Kirchner mais protegidos, e você coloca uma imobilização durante alguns dias associada à cirurgia que você fez. Manter a correção obtida em malformações congênitas, que você faz liberações tendíneas, por exemplo. Existe a técnica de Kuhn, que você, visando não ter que abrir toda a imobilização do paciente, podendo perder aquela redução já obtida, você corta ou enfraquece o gesso só naquele ponto para recobrar a angulação necessária. Como falado, né, o axilopalmar pode ser um gesso ou uma tala, mantém 90 graus de cotovelo. São poucos os casos em que você vai deixar um pouco mais estendido ou um pouco mais fletido o cotovelo por causa da fratura de húmero distal, em que você vai querer manter mais aquela posição. Você tem que incluir o punho e deixar a metacarpofalangena livre, e o punho tem que estar a 30 graus de dorsiflexão.
você ou o seu assistente tem que manter isso durante a confecção do gesso, ou o próprio paciente te ajudar segurando na ponta dos dedos enquanto você confecciona a imobilização. E você tem que checar se isso está mantido durante o enrijecimento desse gesso. O antebraço palmar, que você pode deixar livre ou não a metacarpofalangiana, se você quer fazer uma tala em garrafa, imobilizando articulações mais distais ou deixando essa articulação livre. Punho também em 30 graus de dorsiflexão, imobilização do polegar você pode fazer com uma tala para polegar ou órteses. Se você quiser, você pode deixar a interfalangiana do polegar livre. Se você estiver fazendo um gesso para polegar, para escafoide, você pode deixar essa articulação livre. Se você estiver fazendo por outro motivo alguma fratura mais distal de metacarpo, você pode deixar ela imobilizada. Pinça de confeiteiro não é uma imobilização fácil de fazer. Você mede uma tala desde a axila do paciente, passando por debaixo do cotovelo e subindo até logo acima do acrômio do paciente. É aqui que vai ficar apoiado. Então, logo depois de medir, o paciente vai estar todo acolchoado aqui, tanto as proeminências ósseas do cotovelo quanto aqui do acrômio, bem acolchoado. E você vai fazer a tala, moldar essa tala aqui e passar um enfaixamento ao redor para estabilizá-la até secar. E você vai agregar isso com o braço pendente, deixando o paciente com uma tipóia. Em inguinopodálica, você tem que lembrar que você começa com o gesso abaixo do joelho normalmente e depois você termina de fazer até a parte mais proximal, para o paciente não mobilizar muito o pé durante a sua confecção ou o joelho. E você deixa finalmente secando com 10 graus de flexão do joelho para ficar isso mantido. A inguinomaleolar, quando você tem, por exemplo, uma lesão de colateral medial, que apenas você vai deixar o membro imobilizado, mas o tornozelo em si não precisa ficar imobilizado. Uma suropodálica, que você deixa em 0 graus de flexo-extensão do tornozelo, porque essa é a posição plantígrada do pé e é essa posição que, se por algum acaso ficar mais rígida a articulação durante algum tempo, antes de ganhar mobilidade, é a posição ideal. Então, você pode fazer um gesso circular, em que você colocaria uma sandália de gesso associada para o paciente andar, ou você faz apenas uma tala que o paciente não vai poder andar, senão ele vai quebrar. Você pode associar ao que a gente chama de longuete, que é uma tala, e depois você faz um gesso por cima para deixar um pouco mais estável essa articulação. Você pode fazer um gesso com um salto como esse, mais forte, mais resistente, permitindo com que o paciente deambule. Esse é o gesso pré-patelar, de apoio pré-patelar, em que a gente utiliza depois de um tempo de uma imobilização inguinopodálica, por exemplo, para uma fratura de osso da perna que está sendo tratamento conservador. Depois de algumas semanas, normalmente de 3, 4 semanas, você pode substituir, quando já houver calo ósseo, por um gelo de apoio pré-patelar, em que a carga, quando dada no passo, vai ser transmitida para o tendão patelar, e aí permitindo com que mantenha a posição dos ossos. Imobilizações, você pode fazer uma tipóia você pode agregar uma abdução, uma rotação externa, dependendo do reparo que você fizer. Mobilização de clavícula, a gente pode utilizar o 8 ou a tipóia, são resultados iguais. Tipóia mesmo você pode fazer até com um lenço, você pode fazer, deixando o paciente imobilizado. É bem utilizado para fratura de clavícula, húmero proximal e cabeça do rádio. Esparadrapagem e órteses símiles, você vê aqui então uma tala para dedo, aqui uma órtese para polegar, aqui a gente vê uma órtese de hiperextensão de interfalangiana distal com um mallet, que a gente fez para a drapagem de um polegar, e aqui é o que a gente chama de buddy strapping, que é a solidarização de um dedo com o outro, permitindo com que um funcione como tala do outro. Esparadrapagem, como o que você faz para a drapagem de tornozelo, por exemplo, que é uma imobilização parcial, você não deixa o membro totalmente imóvel, você permite que o paciente faça as atividades, às vezes algum atleta, mas você estabiliza um pouco a articulação, dificultando novos entorses, novas lesões e muitas vezes diminuindo dor, permitindo que o paciente exerça a sua atividade melhor. Existem essas esparadrapagens funcionais que se fala, existe até há um tempo atrás uma marca esportiva criou seus uniformes baseados nessas esparadrapagens, que daria uns vetores de força melhores para o músculo.
Mobilizações engessadas, tem cérvico-torácicas, o gesso Minerva, o órteses, ou a Alovest, como a gente já viu. Mobilização torácica, você pode fazer um gesso ou órteses mais modernas. Braces de colunas mais usados para fraturas de T6 até L3, a gente usa o Giwit, que tem diversos tipos. O importante é você apoiar aqui no pubis do paciente, apoiar aqui na parte mais proximal do externo, mantendo o paciente em extensão, permitindo com que ele não cifotize essa fratura. O colete de Pucci em fraturas de L4 e L5, então só lombar baixo, porque ele só agrega estabilidade nessa região. Brace foi universalizado, né, o conhecimento dele pelo Sarmiento para fraturas de húmero. Então tem mais modernos e mais antigos que você faria uma compressão das partes moles ao redor daquele osso fraturado. Isso seria suficiente para deixar a estabilidade durante a consolidação. Outros tipos de joelho, mais antigas ou mais modernas, de cotovelo, o mais conhecido da gente e mais usado é o RoboFoot, né, que a gente fala, que é a órtese de tornozelo, órteses de termoplástico confeccionadas, moldadas no paciente, ou órteses que permitiriam o paciente fazer esportes. Aí uma órtese de metacarpos. Essa é a bibliografia que eu acho boa para o estudo desse tipo de conceitos. E eu fico mais uma vez por aqui. Meu nome é Luiz Marques, está aí meu contato. Fiquem à vontade de mandar perguntas e até logo.